A melhor maneira de acabar com o bloqueio criativo é saindo da zona de conforto. Sabe aquele momento que você tá, assim, você não consegue criar mais nada? Quero desenhar, quero fazer alguma coisa, tô no tédio absoluto e não consigo fazer nada, não sai nada, eu olho pro papel em branco e não sai nada, eu fico rolando a tela por várias horas e também continuo no tédio. Assim, para sair dessa zona de limbo criativo é sair da zona de conforto. E é assim que você vai fazer. A melhor maneira é você pegar um papel em branco e colocar coisas aleatórias que você normalmente não colocaria. Para isso você vai pegar alguma maneira de sortear coisas e você vai desenhar aquilo que sair no sorteio. E eu adoro essa ideia para fazer monstrinhos. Fazer um monstrinho e daí você vai sortear ali quantos olhos vão ser, vai sortear se ele vai ter pata, se ele vai ter nadadeira, você vai sortear, não sei, no que ele vai ser inspirado, você vai sortear se ele vai ser inspirado num animal, se ele vai ser inspirado em uma planta. E essa ideia sempre me pegou muito, eu acho incrível. E eu sou apaixonada por Harry Potter também. E aquele livro dos monstros, o livro monstruoso dos monstros, ele é incrível, ele é maravilhoso. Queria muito ter um daqueles para poder fazer os meus próprios monstros. E esses dias passeando por aquelas lojas que tem um mundo de coisa que você vai só para passear, porque tem tanta coisa que você nem sabe o que você quer lá dentro. Eu achei um negócio que me chamou a atenção. Isso é um mini livro, é tipo um sketchbook minúsculo. Deixa eu abrir. E ele é lindo, ó. Ele é tipo um sketchbook, as páginas são vazias, né? Não tem linhas, não tem pauta. É uma folha mais grossinha e mais amarelada. E eu amei ele pra fazer esse sketchbook. Ele é muito fofo e muito pequenininho. E daí, olhando pra ele, me surgiu a ideia de fazer um mini livro monstruoso dos monstros, com essa ideia de eu preciso sair do limbo da criatividade. Então, vou sortear as características de cada monstro, cada página vai ser um monstro, e vai ser tipo o livro monstruoso Pocket, que vai ter monstros aleatórios, que eu vou criar com coisas aleatórias. E se você gosta dessa ideia, me acompanha para encher esse livro de muitos monstrinhos aleatórios que a gente vai sortear o que eles vão ser. Beleza. Então, vamos começar nosso livro. Ai, eu tô emocionada de começar. Tô doida pra encher ele de todos os monstrinhos possíveis. Tô bem feliz. O primeiro passo, então, é a gente decidir o que a gente vai sortear. Tipo assim, quantas pernas vão ter, se vai ter cor, se não vai. Primeiro a gente decide o que a gente vai sortear. Depois, pra sortear, eu vou usar sorte realmente, entendeu? Nada digital. Eu tenho isso aqui há muito tempo. Eu usei uma única vez, eu colei uns post-it, ainda tá com colinho aqui. E eu nunca sei o que colocar aqui, então a gente vai arrumar esse daqui também, pra gente fazer a nossa sorte. Mas primeiro a gente tem que ver o que a gente vai sortear. Então, aqui a gente vai fazer a nossa listinha de sorteios para cada bichinho. Quantidade de patas, quantidade de olhos. Pensando se a gente deveria sortear tamanho, tipo, pequeno, grande, médio, minúsculo. Só que eu acho que isso a gente pode escolher depois, tipo... Porque a minha ideia aqui é, por exemplo, eu vou fazer o desenho aqui, desse lado. E desse lado eu vou pôr as características que eu fui imaginando enquanto a gente ia desenhando. Então, por exemplo, fiz o desenho aqui e eu acho que seria interessante se ele fosse, tipo, gigantão e tal. Daí eu coloco aqui o tamanho, sei lá, tipo, os poderes.
Isso é interessante. Eu vou fazer 2 fichinhas, porque essa daqui eu acho que eu vou fazer só com coisas que tem quantidade. Porque daí a gente coloca números aqui na roleta e daí a gente vai sorteando os números, entendeu? E aí a gente vai colocando de lápis aqui do lado pra gente ir acompanhando. E daí aqui eu vou fazer listinhas, vamos ver. Porque aqui, ó, a gente tem 4, 8, são 8 opções. Então a gente pode pôr, por exemplo, no que se baseia. Esse aqui vai ser, tipo, literalmente a base do monstrinho. Então ele vai ser baseado em árvores. Daí a gente escolhe uma árvore, eu sorteio uma árvore. Flores, elementos. Elementos seria tipo água, terra, esse tipo de coisa, sabe? Eu até pensei em fazer uma característica específica disso, tipo... beleza, sorteei, saiu que é uma árvore e vamos ver se tem poder. Aí teria poder de água ou de terra ou de alguma coisa assim, mas é muito... a parte de elementos, ela é bem pequena. É água, terra, fogo, ar... E a gente podia colocar, tipo, magia de vida, magia de alguma coisa assim, mas é muito limitado, então eu acho que dá pra colocar aqui junto e a gente faz a magia dele depois. A gente decide no que ele vai ser mágico depois. Então eu tenho que escolher aqui 8 coisas, né, pra basear os meus monstrinhos. Eu vou colocar animais... vou botar animal terrestre e animal aquático. Porque esse daqui é só a base do nosso monstrinho, né? Porque a loucura dele, que vai tornar ele um monstro, é as outras características. Terrestre. Aqui em construções, a ideia é que seja, tipo, coisas feitas pelo homem. Tipo, prédios, monumentos, esse tipo de coisa. Eu vou pôr inseto como diferente de animal, porque teoricamente não é, né, um animal terrestre, é um inseto, então vou pôr separado. E falta um aqui. Essa ideia aqui surgiu num absoluto falta de criatividade, mas eu não sei, fiquei imaginando talvez um monstro de pincel seria interessante, seria legal. Então, tá aí, a ideia tá aí. Depois lá pro futuro eu achar nada a ver, eu troco por outra ideia, mas a princípio é esse aí. Então, vou começar com a base. Então, o 2 é flores. Então, o primeiro vai ser baseado em flores. A gente vai ali escolher uma flor. Não me vem nada na cabeça pensando assim em flor, mas vamos ver com o resto se eu penso em alguma coisa. Então, vamos sortear aqui a característica marcante dele. Como se nada tivesse acontecido. Característica marcante, vamos. Tá caindo só aqui, tô achando que tá viciado, hein? Mas ó, caiu no 1. Tanto faz 1 e 2 aqui nesse caso também, né? São chifres. Então nós
teremos um monstro floral com chifres. Vamos ver quantas patas o nosso bichinho vai ter. Oh, pode. Não, calma. Ok, interessante. Então vai ter 8 patas. Ver quantos olhos vai ter. Aham, muito bom. 5 olhos. Finalmente chegou a parte que eu tanto queria. Ai, tô nervosa. É um monstrinho de Sakura. Com chifres, 8 patas e 5 olhos. Então, 8 patas. Vamos ver como que a gente consegue fazer isso. Eu quero que ele seja mais gordinho. Pra caber as 8 patas. Mas eu não quero que ele fique parecendo uma... Não quero que ele fique parecendo uma aranha. Eu quero algo mais gordinho. Só que precisa parecer que ele tem as 8 patas, né? Então, vamos ver como que eu consigo fazer isso. Tá, então ele vai ter mãozinhas a la T-Rex, né? Mini mãozinhas. A ideia da cabeça dele ser uma flor... Não sei. Porque quando eu imaginei Sakura, eu imaginei como se ele carregasse a árvore em si. Mas eu podia fazer, tipo, como se ele fosse grandão. Mas agora eu tô começando a pensar, talvez ele seja a flor, sabe? E daí a cabeça dele é a flor, uma flor grande aqui. E daí o rosto dele seja bem pequitinho. O problema de fazer... Se bem que... Eu vou botar aqui pra vocês a imagem dos desenhos da flor de Sakura. Ela tem umas... Ela tem umas anteninhas no meio, que pode ser os olhos. Interessante, interessante.
Então tá. Só que ainda faltam os chifres. Ai, meu Deus. Aqui vai ficar então os... Esse aqui tá colado na capa. É. Vai ficar então as características dele. E eu quero fazer... A minha ideia é deixar as características dele aqui e deixar alguns... zoom em alguma parte, ou deixar ele de ladinho, fazer ele de ladinho, pra ver que ele é compridão. Eu vou fazer ele com caneta rosa. Tanto aqui quanto aqui, e daí a gente vai escrevendo junto o que eu imaginei. Porque aqui a ideia realmente é mostrar o corpinho dele de lado. Então eu não fiz a cabeça, eu fiz só o chifre aqui pra ver que o chifre sai do pescoço, que ele tem um micro pescoço. E a gente vai escrever isso aqui. Aqui eu coloquei o olho como um zoom, que eu não detalhei o olho aqui ainda. Mas um zoom pra ver que ele tem o olho em fenda e que as pestanas, os cílios são direto no globo ocular, esse tipo de coisa. Só que é aquilo, né? Aqui eu tenho pouquíssimo espaço. E eu quero colocar esses detalhes, então veremos o que vai acontecer nos próximos capítulos. Isso aqui é o nariz dele, tá? O nariz e a boquinha também, mais simples possível. Eu imagino ele um animal pacífico, polinizador, alimentação insetos. Porque assim, eu imagino ele, imagino esse bichinho como sendo a própria flor no galho de sakura. E daí é como se fosse a florzinha que sai voando, se mexendo e tal. 8 patas, sendo 6 patas semelhantes a pés. E 2 semelhantes à mão. Corpo pesado, pescoço fino, olhos em fenda, muitos cílios. Ai, gente, eu gostei, era isso que eu imaginava mesmo. Mas eu ainda não sei que nome dá pra esse bichinho. Eu achei ele fofo, acho que ele é pacífico, acho que ele é bem pequenininho. Ah, isso eu não coloquei, né? Vou colocar aqui
tamanho entre 1 a 5 centímetros. Beleza. Vamos engrossar isso aqui, então. Viu que eu falei que quando a gente apaga, parece que perde um pouco de personalidade? Eu não sei porquê, eu sinto isso, sabe? Então, vou aqui devolver personalidade pro nosso bichinho, que eu ainda não sei o nome. Eu também não queria que fosse algo tão óbvio quanto alguma coisa relacionada com a própria Sakura, sabe? Mas também não dá pra fingir que não tem nada a ver. Então eu não sei, eu realmente não sei. Aqui, as flores, as pétalas da flor, eu quero que elas fiquem mais delicadas, então eu não quero fazer um traço grosso, que nem eu fiz no chifre, mas eu não quero que fique tão firme também, sabe? Tipo uma linha só. Quero que pareça um rabisco. Eu não sei se eu vou usar a mesma cor pra fazer os sombreados, porque eu acho que vai ficar meio estranho. Se eu uso roxo, se eu uso um azul. Ainda não sei. Sim, os olhos de baixo. Esse é o cabeça. Esse rosa é um pouquinho mais claro que o outro. Ai, deixa eu estragar. Os chifres são chifres, né? As pétalas são pétala mesmo, bem menininha, bem delicada. Eu fiz uma pétala mais de trás. Para dar oportunidade, porque eu achei um pouco simples lá da frente. Cara, eu acho que eu vou usar, sim, outra cor pra fazer os reflexos e tal, porque senão vai ficar muito estranho. Eu vou usar o roxo, mesmo que eu acho que é uma cor bem próxima. Eu também não vou fazer uma sombra sólida, né? Então essa foi a nossa primeira página, nosso primeiro monstrinho. Eu gostei dele. Acho que dá pra melhorar aqui a página de informações, ver como a gente vai fazer diferente. Ai, mas eu tô feliz de ter feito, de ter começado. Uma hora de encher. E a gente vai melhorando com o tempo, né? Esse é só o primeiro.